Shalom, amados, que Deus abençoe a todos nesta manhã de sábado e no momento em que qualquer pessoa for ver esse vídeo, que Deus possa abençoar você grandemente, poderosamente, guiando você para a verdade, para a sua palavra, porque a única maneira de se viver uma vida com Deus estando de acordo com a sua santa e gloriosa palavra, né? Aceitando aquilo que Ele tem dito em sua palavra para nós. Ele disse que o homem deve viver de toda palavra que procede da boca de Deus. E nós temos aí feito alguns vídeos, né, e postado esses vídeos, e o nosso objetivo quando nós postamos esses vídeos não é de aparecer, ser visto, não, muito pelo contrário, é que nós queremos que a palavra de Deus seja conhecida, chegue às pessoas. Nós estamos vivendo uma época em que há uma fome espiritual muito grande, uma necessidade muito grande de Deus, né? E as pessoas estão realmente necessitadas, né? Precisadas dessa palavra viva, dessa palavra eficaz, dessa palavra que penetra até a divisão da alma, junta medulas, é apta para discernir o pensamento, o nosso coração, a intenção, né, do nosso coração. Então o nosso motivo, a nossa razão é simplesmente levar a palavra de Deus às pessoas, para que as pessoas possam ser salvas, possam ser curadas, possam ser libertas dos seus males diversos, né? Que tudo aquilo que tem afetado hoje essa humanidade realmente tem levado as pessoas cada vez para mais longe de Deus, e o fim se aproxima. Estamos vivendo as últimas horas nesta terra, os últimos momentos, os últimos instantes. É apenas que muitas pessoas estão desapercebidas, elas não estão atentas, né? Hoje nós estamos vivendo a era em que as pessoas estão preocupadas em mostrar ser alguma coisa, em mostrar que tem alguma coisa, mas eu digo para vocês, é tempo de cuidar da alma, é tempo de olhar para a alma, de ver realmente como é que você está com Deus, como é que a tua vida está com Deus, se você partisse hoje para a eternidade, se você realmente tem a vida eterna, né? Porque não adianta você conquistar o mundo inteiro e perder a sua salvação e perder a sua alma. O bem mais valioso que o ser humano tem é a sua alma. A alma do homem é o tesouro do homem, é o ouro do homem, né? Eu lembro ali que quando o Senhor Jesus, os magos foram até Jesus ali, e eles levaram ali os seus presentes, eles levaram ouro pela sua divindade, levaram incenso pela sua santidade e levaram mirra pelo amargo daquilo que ele iria passar, aquilo que ele iria enfrentar. Aquela mirra representava o amargo daquilo que ele iria passar. E aquilo ali também é um tipo realmente representa a nossa vida, né? Porque, olha só, o ouro, a mirra, ela representa o nosso corpo, que é a parte mais amarga que temos, é o nosso corpo, né? A parte mais difícil de lutar, de resistir, é o nosso corpo. Então a mirra, ela representa o nosso corpo. O incenso representa o nosso espírito, né? O nosso espírito. E o ouro representa a nossa alma, que é o que é mais valioso em nós, é a nossa alma. E o Senhor Jesus, ele disse assim, ele disse algo interessante, ele disse algo importante, como eu já frisei aí atrás. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? E nós estamos aqui nesta manhã maravilhosa, uma manhã chuvosa, mas com muita alegria no nosso coração, na nossa alma, com a nossa alma ardendo, queimando,
E para mim isso é maravilhoso, sabe? Eu estou muito alegre, muito contente com o meu Deus e por tudo aquilo que Ele tem feito em minha vida, na minha família e na vida dos meus irmãos, glória a Deus, e que Deus realmente possa abençoar grandemente você através desse vídeo. Eu queria tomar aqui uma escritura e em João capítulo 3, que diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos fariseus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Louvado seja Deus. Pai bendito, Deus santo, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai, nesta manhã estou aqui, meu Deus, diante dessa câmera, Senhor, de vídeo, onde eu te peço, Pai, que tu venha ungir cada palavra, meu Deus, cada frase, tudo aquilo que vai ser feito aqui, Pai, que seja para a tua glória, que seja para o teu louvor, Senhor, para que tu seja visto, tu seja conhecido, porque o homem não é nada, Senhor. E eu reconheço, Pai, que eu sou pó e cinza e que em mim mesmo não há nenhuma força, nenhuma capacidade, Senhor. E eu não poderia estar aqui, Senhor, nesta manhã, se não fosse por Ti, por aquilo que Tu realizou por mim lá no Calvário, há mais de 2000 anos atrás, quando Tu tomou sobre Ti, Senhor, o meu pecado, as minhas iniquidades, Senhor. Ó Deus, onde Tu pagou uma dívida que eu não poderia pagar, mas Tu pagou ali, Senhor, e me redimiu, meu Pai, de todos os meus crimes, de todos os meus pecados. E eu Te agradeço, Pai, em nome de Jesus, por tudo. Toma a direção de tudo aqui nesta manhã, Pai. É o que eu Te peço e Te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, meus amados e meus queridos irmãos, a gente tem tratado sobre alguns assuntos, muitos assuntos, ao longo de alguns vídeos que temos feito. Falamos aí um pouco a respeito de liderança humana, onde as pessoas têm tomado o homem como seu líder e não têm tomado o Espírito Santo, e quando alguém faz isso, essa pessoa está se denominando, Mas o que eu quero dizer para todos os amados nesta manhã é que Deus ele tem um caminho excelente, um caminho perfeito para todos os seus servos. Ele tem um caminho excelente, ele tem um caminho perfeito. E o caminho de Deus, ele é um caminho onde você anda, e nesse caminho ele te conduz, ele te dirige, ele te orienta, sabe? Ele te ensina todas as coisas, tudo aquilo que você precisa, ele vai te ensinar, ele vai te orientar, porque não existe algo mais excelente na vida de um homem, mais excelente do que ele ser dirigido, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Quando ele sai do caminho e ele deixa Deus agir, e ele deixa Deus conduzir os seus passos, sabe? Muitas das vezes as pessoas querem conduzir a si mesma, dirigir a si mesma, mas eu quero te dizer nesta manhã que Deus, ele tem que conduzir a tua vida para que tu ande nesse caminho excelente, para que tu experimente, essas excelências, essas coisas grandes. Para você experimentar isso, ele precisa dirigir a tua vida, ele precisa conduzir os teus passos. Nós estamos vivendo em tempos muito difíceis, tempos trabalhosos, onde muitas pessoas têm perguntado: qual a igreja certa? É uma pergunta, uma indagação que eu creio que muitas pessoas têm feito. Qual a igreja certa? Qual a igreja verdadeira?
Eu já frisei em outro vídeo atrás que há uma igreja verdadeira, há uma igreja verdadeira. E essa igreja verdadeira é o corpo de Cristo. E você só é admitido a esse corpo por um Espírito, pelo Espírito Santo, através do novo nascimento. É através do Espírito Santo que você é admitido a esse corpo. E essa igreja, ela não está dividida, ela não está separada, ela não é uma coxa de retalho. Não, ela não é uma coxa de retalho. Ela está unida, ela trabalha para o bom funcionamento daquele corpo. Porque nós somos membros uns dos outros. E esses membros, eles se ajustam corretamente para o desenvolvimento desse corpo, dessa igreja, que é o corpo de Cristo. E que Cristo é o cabeça da igreja. E ele, como cabeça, ele dirige tudo ordenadamente. Então, nessa igreja verdadeira, não tem separação, não tem divisão, não tem nada dessas coisas. Sabe por quê? Porque é um Espírito conduzindo as coisas, direcionando as coisas. E sabe? E onde o Espírito Santo de Deus está, a unidade. A unidade. O Espírito Santo de Deus leva esses membros a terem unidade, a suportarem um ao outro, a amarem um ao outro, sabe? A dedicar a sua vida um ao outro, porque vida eterna é viver para os outros. O maior exemplo de vida eterna que nós temos é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, né? Olha só, ele morreu para os outros, ele viveu para os outros. Tudo que Jesus realizou aqui não foi em benefício próprio de si mesmo, foi por causa das pessoas, por causa dos outros, por causa de nós. E nós temos que seguir esse exemplo, e esse é o modelo da sua igreja, esse tem que ser o reflexo da sua igreja, sabe? Nós não temos que ter um outro reflexo sobre nós, a não ser o do próprio Cristo, ao do próprio Deus, ao da própria palavra do Senhor. E olha só, nós temos falado aqui, falei agora há pouco, qual a igreja verdadeira? Já acabei de dizer que é uma igreja verdadeira. Mas há muitas igrejas, não é? Há muitas igrejas, muitas denominações. Mas sabe de uma coisa? Deus, em nenhum lugar nas Escrituras, ele ordenou alguma vez na história da Bíblia, na história desta terra, ele ordenou, né? Ele veio, ele quis que houvesse uma organização, uma igreja organizada. Ele nunca quis isso, sabe? Ele nunca quis isso. E eu digo para vocês hoje, eu não faço parte de nenhuma organização, porque eu já fiz parte de algumas organizações antes. Eu fiz parte. Mas sabe de uma coisa? No dia que eu ouvi a mensagem do profeta dessa era, porque Deus enviou um profeta para essa era, Deus enviou uma mensagem para essa era, ainda que as pessoas ainda não tenham crido nesta mensagem, mas Deus enviou uma mensagem, Deus enviou um profeta para essa era, e ainda que as pessoas não saibam disso, né? E talvez as pessoas possam até mesmo criticar isso que eu estou falando aqui, mas eu quero dizer para você nesta manhã, Deus enviou um profeta, Deus enviou uma mensagem para esta era, Deus enviou uma palavra do dia para esta era, porque em cada era Deus sempre enviou uma mensagem, em cada era. Se você olhar para a Bíblia, se você olhar lá para trás, de Gênesis
Apocalipse, você vai vendo Deus trabalhando, mas em cada era, Deus enviando uma mensagem, né? Enviando uma mensagem, dando uma mensagem. Adão e Eva tinham uma mensagem. Eles tinham uma mensagem dada por Deus, tinham uma palavra dada por Deus. Mas o que eles fizeram? Eles recusaram aquela palavra que Deus havia dado a eles, e ali, por eles rejeitarem aquela palavra, o que aconteceu? Eles mergulharam toda a humanidade na morte, né? Por quê? Porque eles desobedeceram a palavra de Deus. Mas eles tinham uma palavra no momento, naquele dia, naquela hora. Eles tinham uma mensagem, eles tinham uma palavra. E você vai observando que após ali, cada tempo, Deus tem uma mensagem. Você observa no tempo de Noé, Noé recebeu uma mensagem para aquela era, para aquela época. E qual foi a mensagem? É de que haveria um dilúvio que iria destruir a terra. Mas sabe de uma coisa? A ciência naquele dia, dizia que por não chover, que não tinha chuva nas nuvens, não tinha chuva nas nuvens, e que aquilo nunca iria acontecer. E o que aconteceu? Noé, durante 120 anos, ele teve ali com a sua mensagem, com aquela palavra, advertindo as pessoas, orientando as pessoas, e Deus deu ordem para ele construir aquela arca, e aquela arca seria o escape para aquela geração, mas aquela geração rejeitou aquele escape, rejeitou aquela palavra, rejeitou aquela mensagem. Olha só, Deus tem sempre o seu homem, ele tem o seu escolhido, e ele, através daquele escolhido, ele traz uma palavra. Por quê? Porque Deus, ele não trata com grupos. Deus não trata com grupos organizados. Deus trata com o seu profeta, com um homem que ele escolhe. É do gosto de Deus, é da vontade de Deus, sabe? E por que Deus não trata com grupos? Por quê? Por que Deus não trata com grupos? Porque se Deus tratasse com um grupo, só aquele grupo se salvaria, sabe? Então Deus, ele trata, sempre a palavra de Deus vem por meio de um profeta. Foi sempre assim. Deus não muda. Deus, ele é imutável, ele não pode mudar. Da mesma maneira que Deus começou, no princípio ele vai trabalhar até o final, porque Deus não aprende, sabe? Deus, ele não aprende, Deus, ele é eterno. Então, a mensagem no tempo de Noé, Deus enviou uma mensagem. Observe bem uma outra coisa. Quando Deus foi tirar o povo do Egito, observe, Deus tinha o seu homem, Deus tinha o seu profeta para enviar aquele povo, sabe? E observe bem, quando Moisés quis tirar o povo da sua maneira, do seu jeito, usando a sua capacidade, a sua inteligência, e não era da maneira de Deus, porque Deus tem a sua maneira, Deus tem a sua forma de trabalhar, de agir, e nós não podemos mudar isso. E às vezes as pessoas eles querem injetar as suas ideias, sabe? A palavra de Deus, aquilo que Deus quer. Deus, ele tem a sua maneira de trabalhar, sabe? As pessoas deveriam entender isso. Deus tem a sua maneira, Deus tem o seu jeito de trabalhar. E é da maneira como ele diz que é, não é como eu acho que deve ser. E sabe por que as pessoas estão se perdendo hoje?
E vão se perder, muitos vão se perder, porque eles têm sempre a maneira deles pensar, deles agir. Sempre tem a maneira deles agir. E o que acontece? Quando Deus aparece na sarça ardente para Moisés, o que aconteceu ali? Primeira coisa que Moisés viu foi o sinal. A sarça pegando fogo, mas não se consumia. Aquele era o sinal, né? Mas aí o que acontece? Por trás do sinal sempre veio, por trás do sinal veio a voz. E a voz o que era? Era uma mensagem. A mensagem que ele iria levar para o povo, para que o povo cresce, que ele era o escolhido de Deus, o seu profeta, que estaria ali, que estava com a palavra, com a mensagem, para tirar o povo dali. E sabe de uma coisa, meus amados irmãos? Moisés foi, obedeceu a Deus e foi. E sabe, ele fez como Deus disse que seria. Sabe? Ele fez como Deus disse que seria. Ele agiu como Deus disse para ele agir. Ele falou o que Deus mandou ele falar. E às vezes as pessoas hoje estão falando aquilo que Deus não está falando, não está dizendo. Sabe? E muitas pessoas elas vão pagar um preço muito alto por elas falarem o que Deus não falou, por dizer o que Deus não disse. Nunca acrescente nada à palavra de Deus. Sabe? Nunca acrescente. Nunca acrescente. Sabe? Porque o Senhor ele disse que nós não devemos acrescentar nada à sua palavra. E o livro de Apocalipse ele começa com uma bênção e termina com uma maldição. Ele diz: bem-aventurados os que ouvem, os que creem, os que recebem o que está escrito nesta profecia, porque o Apocalipse é um livro profético, sabe? E ali nós precisaríamos de um profeta para que nós viéssemos ter a revelação daquilo que está ali em Apocalipse. E Deus enviou um profeta para nós, mas as pessoas não creem porque elas estão dentro do seu sistema, de suas organizações. As suas organizações foram longe demais, estão grandes demais, têm um nome muito grande, sabe? Já estão num patamar muito alto e não é muito fácil para alguém ter que abrir mão de tudo e voltar do zero, voltar do começo. E sabe? E as denominações foram muito alto, foram muito longe, saíram do plumo da palavra. Agora elas não têm mais a palavra, perderam a palavra original, aquilo que os apóstolos ensinaram, nada mais tem hoje dentro do sistema organizado. Aquela doutrina apostólica desapareceu, sumiu, não tem mais nada. Você olha para o sistema hoje, as doutrinas, tudo contrário à Bíblia, tudo contrário à palavra de Deus, porque deixaram de falar o que Deus falou. E agora eles estão simplesmente com uma tradição, estão com suas tradições, e é justamente aqui quando Nicodemos vai até Jesus, esse doutor da lei, esse homem que faz parte de um grupo denominacional grande chamado Sinédrio, é um doutor da lei, mas aquele homem vai até Jesus atrás de quê? Atrás de vida eterna. Porque ele consegue ver, olhar em Jesus, que há algo diferente no que Jesus dizia, no que Jesus estava falando, sabe? E ele fazia parte de uma religião, de um grupo religioso naquela época ali, muito grande. Mas mesmo assim, ele consegue ver em Jesus que a palavra de Jesus era diferente. E por que era diferente? Porque era a palavra do dia, era a mensagem da hora, era aquela mensagem que estava sendo enviada para eles ali naquele momento. Jesus era a palavra, sabe? E a palavra sempre corrige o erro.
A palavra sempre vai corrigir o erro, sabe? E as pessoas hoje elas estão tão erradas com relação a tantas coisas. Com relação a tantas coisas. Elas estão tão erradas com relação a tantas coisas, sabe? Mas ainda assim elas não querem ver que estão erradas. Elas não querem reconhecer que estão erradas, sabe? Porque há um prejuízo causado muito grande no meio denominacional hoje, né? E elas não têm a palavra. Porque se elas têm a palavra, qual delas está certa? Se cada uma delas prega uma palavra diferente uma da outra, me digam, qual delas está com a palavra certa? Deus tem a sua palavra, sabe? Deus tem a sua palavra, e a sua palavra não muda. E agora, se todas as denominações estão certas, não estão. Elas não estão. Elas não estão certas nem mesmo entre elas mesmas. Por quê? Olha só, cada uma quer que uma seja da outra. Por exemplo, o batista quer que o pentecostal seja pentecostal, o pentecostal quer que o batista seja pentecostal. Sabe, é uma guerra muito grande entre eles mesmos. E aí eu pergunto, como é que pode? Como pode ser se eles estão certos, se há uma guerra entre eles? Se eles não concordam um com o outro, né? Então está errado, tem alguma coisa errada. E o que está errado? O que está errada? Por que eles estão errados? Porque eles não têm a palavra. Porque eles não têm a mensagem do dia. Eles não têm a palavra da hora. E a palavra da hora, a mensagem do dia, foi trago por um profeta. Apocalipse 10:7 diz: e nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, o segredo de Deus se cumpriria. Deus nos prometeu um profeta para essa última era. E agora eu pergunto para você, e se esse profeta veio? E se você não sabe que esse profeta veio? E se esse profeta trouxe uma mensagem e você não conhece essa mensagem? Eu te pergunto, qual a tua situação agora? Se tudo que Deus faz, Ele faz somente através do seu profeta. Tudo que Deus faz, Ele faz através do seu profeta, dos seus servos, o profeta. Sempre foi assim, do começo ao final. E eu queria tomar aqui algo interessante que o profeta pregou, e ele pregou aqui uma mensagem que ele diz assim: porque sou contra a religião organizada. Ele disse aqui, e eu queria ler aqui alguns parágrafos, e diz assim: olha só, Deus nunca ordenou em nenhum lugar nas Escrituras para que alguma vez alguma organização, para que alguma vez houvesse alguma organização. Não há nenhum lugar na Bíblia para isso. Adão começou uma e falhou. Olha quem começou primeiro uma organização, Adão, e ele falhou. Então Nirode tentou fazer uma organização. Se você é um historiador e você conhece a história de Babilônia, leia as duas Babilônias. E Slope, você encontrará uma enorme luz que Nirode, este homem do pecado, tomou Babilônia e todas as suas pequenas igrejas irmãs, ou lugares ao redor. Ele está dando exemplo que ele conseguiu arrebanhar todos aqueles lugares ao redor, né? Ao redores.
Aí ele diz: encontrará uma enorme luz que Nimrod, este homem do pecado, tomou na Babilônia, e todas as suas pequenas igrejas, irmãs e lugares ao redor, o qual era um tipo deste cristianismo apostata dos últimos dias. E fez um enorme lugar, e todo o resto deles brincaram. Pagaram tributos a isto, e ali construíram aquela torre. E tentaram organizar os homens juntos, porém falhou. Isto falhou, aquilo falhou. Coré, em Números 16:1. Se vocês desejam ler, Coré tentou a mesmíssima coisa. Ele conseguiu juntar todos os levitas, ele conseguiu algumas das celebridades, homens de posição elevada, grandes homens, homens santos. Ele e Datã conseguiram juntar-se e disseram: isto não está certo, que um homem procura estar sobre todos nós. E então juntos tentaram de começar uma organização. E eles vieram diante de Moisés e Arão, cujo Deus tinha escolhido para o trabalho, e disseram a eles que eles tinham posto muito sobre si mesmos, e que toda a congregação era santa, e eles tinham direito na multidão de conselhos, e eles tinham direitos na multidão de conselhos à segurança. Claro, eles dizem, isso não se aplica ao cristianismo, isso é na guerra. Note, há muita diferença. Isso aqui é o profeta falando. Vocês podem tomar uma escritura e dizer, Judas foi e se enforcou, vai e faça o mesmo, se vocês quiserem, porém isto não faz que seja correto. Deus tinha escolhido Moisés e Arão, e esta era a mensagem do dia. E não importava quão bom parecia ser o outro lado. Isto era contrário ao pensamento de Deus. E temos que deixar o pensamento de Deus ser o nosso pensamento. Deixe a mente que estava em Cristo estar em vós. E esta Bíblia revela a mente de Cristo. E todo o livro da Revelação, chamado Apocalipse, é a revelação de Jesus Cristo. E podemos ver como ele condena a coisa, como ele leva para um lado, e nós chegaremos a isto em alguns instantes. Muito bem. Coré, eu creio que ele era sincero em seu ato. Eu creio que o homem não de errar. Eu creio que ele foi a ignorância do homem que não viu a mão de Deus movendo-se e não conhecia as Escrituras. Essa é a razão que levou ao arrazoamento. Isso é apenas cerca de 90% dos problemas de hoje. É que nós tentamos injetar nossos pensamentos no programa de Deus. Não devemos pensar em nada. Ele pensa por nós. Nós devemos render os nossos pensamentos à sua vontade. Vocês entendem agora? Coré, com boas intenções, foi ao redor com uma falsa doutrina, falando para estes irmãos e mostrando-lhes, através da razão, que Deus não tinha abençoado apenas Moisés, o profeta, o mensageiro. Você está observando? Olha só, para estes irmãos e mostrando-lhes através da razão. É o que tem acontecido muito hoje. As pessoas têm andado através da razão. Da razão. Que Deus não tinha abençoado apenas a Moisés, o profeta, o mensageiro, que tinha abençoado somente ele, mas toda a congregação era santa. E ele disse, agora toda a congregação tem direito de fazer isto.
e toda a congregação tem direito de fazer aquilo. Assim eles conseguiram bons homens, levitas. Agora essa é a escolha de Deus. O que seria chamado hoje os ministros, levitas. Os ministros levitas eram ministros do templo. Moisés não os chamou para isso. E aqui ele nunca foi a isto. Irreverentemente, ele disse a eles: tomem cesáreos, coloquem fogo santo nisto e coloquem incenso na parte de cima dele e mova este incenso santo, o que era o mandamento de Deus. E eles vieram para formar um grupo de homens para controlar a igreja, onde Deus tinha ordenado um homem para fazê-lo. E quando eles fizeram isto, Moisés caiu sobre sua face, porque sabia que Deus o tinha comissionado para essa obra. E Deus disse: faça que tragam o seu incensário aqui diante do tabernáculo. E assim que eles começaram a mover seus incensários cheios de fogo, o incenso ardendo, Deus disse para Moisés e Arão: separa-te deles, sai do meio deles, porque depois eles os chamou de pecadores incrédulos. E pecado é incredulidade na palavra de Deus. Você rouba porque não crê. Você mente porque não crê. Você comete adultério porque não crê. Se você fosse um crente, você não faria isso. Não somente duas vias, há somente duas vias: fé ou incredulidade. Você é controlado por um ou outro. Agora, Deus no princípio era o Verbo. Ele foi feito carne e habitou entre nós. Ele era a palavra. Ele é a palavra. E quando Deus habita em você, isto é, a palavra de Deus habita em você, quando você pode pontuar tudo que ele diz com um amém, isso é Deus habitando em você. Agora, se você notar, estes homens inocentes com incensários em suas mãos, fogo santo em suas mãos, Deus abriu a terra e os engoliu e os separou de Moisés, porque Moisés separou-se deles. E Moisés advertiu a congregação: não se engane com esse tipo de grupo, fique longe deles. Agora você conhece as Escrituras. Leia o 16, 17 e 18 do mesmo capítulo e você encontrará isto: separe-se destes pecadores incrédulos, saia do meio deles, pois eles estão se dirigindo para a destruição. E tudo que eles têm. E quando a terra abriu e caíram esses homens, segurando esse fogo santo, homens inocentes, enganados pelo homem. Olha só o que o profeta está nos ensinando através dessa mensagem que ele pregou. Que sempre houve alguém querendo se organizar. E que uma organização, ela nunca funcionou. Ela nunca levou o homem para perto de Deus. Ela nunca vai poder levar o homem para perto de Deus. Nunca. Sabe por quê? Porque a organização de hoje é um sistema anti-palavra. Sabe? E nós não podemos estar contrário à Bíblia e acharmos que vai ficar tudo bem. Sabe? É Deus que tem que conduzir a nossa vida. É os pensamentos de Deus que tem que estar em nós, não é os nossos pensamentos. Você entende? Então, quando nós agirmos contrário a isto aqui, a esta palavra, não vai dar certo. Não vai funcionar. Então, eu digo para você, quando eu ouvi a mensagem do profeta desta última era, essa mensagem ela me impactou a minha vida. Porque ela consegue te colocar na palavra de Deus. Essa mensagem te leva para a palavra do Senhor.
sabe? Ela leva a você a pontuar todas as coisas com a palavra de Deus. E tem que ser dessa forma. Tem que ser dessa maneira. Não é de outra forma. Não é de outro jeito. Tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Nós temos que viver de toda a palavra de Deus. Nós temos que obedecer a palavra do Senhor. Se o Senhor diz que é assim, então é assim, é desse jeito. Nós não podemos injetar nada no que Deus diz, nada no que Deus fala. Nós não podemos acrescentar nada a esta palavra, sabe? E às vezes as pessoas têm injetado suas ideias, os seus credos, os seus pensamentos, achando que tá tudo bem, mas quando você faz isso, você simplesmente está trazendo maldição sobre a sua própria vida. Então se volte para a palavra, ouça a mensagem do dia. Nós temos um profeta nesta última era, e o nome desse profeta se chama William Marion Branham. Esse homem trouxe uma mensagem para a noiva, onde ele posiciona, onde essa noiva é posicionada na palavra. E a única maneira, e no arrebatamento, eu digo para ti, quem vai subir no arrebatamento é a noiva, não é a igreja. Porque a noiva ela é tirada de dentro da igreja. Amém? Glória a Deus. Então que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Espero que você possa meditar um pouco nessas palavras. Talvez, espero que o Espírito Santo possa tornar tudo isso compreensível para você. Que Ele possa ungir cada palavra que foi falada, né? E que Deus te abençoe. E eu agradeço, né, por mais essa oportunidade de poder estar aqui. Amém. Glória a Jesus.